Mas pela forma como você fala, eu acho interessante que você pode demonstrar de fato o passo a passo de como uma ideia se transforma numa política pública, que é só assim que o seu trabalho, através de uma política pública implementada, através de uma legislação ou de um regramento específico, ela vai se tornar perene, né? É nesse ponto que eu queria te perguntar, Felipe, você foi o vereador que mais propôs e aprovou projetos de lei dentro da causa do autista. Agora, Uhum. a realidade que a gente vive, né? Uma coisa é o que a gente espera, outra coisa é a realidade com a qual o cidadão se depara quando vai procurar auxílio para o filho ou para o familiar Exato. que não tem esse auxílio, né? O estado de São Uhum. Paulo é muito grande. Eu vou falar aqui pela Baixada Santista e pelo Litoral Norte. É, você tem, por exemplo, na Baixada Santista, Santos, que é a capital, é uma referência para os municípios, mas até você chegar em Santos, se você sair de Peruíbe, você tem aí 1h30 de estrada. A mesma coisa Exato. Bertioga, que está no outro extremo. Enfim, Exato. os serviços de excelência, aqueles que vão, os diagnósticos, os exames ou os próprios tratamentos, eles estão todos concentrados dentro ali de Santos. Então, o Uhum. pessoal tem que levar, por exemplo, hospital veterinário. Nas extremidades, você não tem um serviço público de excelência ali, por assim dizer, para atender o seu pet se você não tem uma condição financeira. Você tem a atuação das zoonoses dos municípios e, no caso do autista, das pessoas que precisam de um cuidado especial, você tem ali os NACs, né? Núcleo de Assistência à Criança Especial, tem as APAES. Como que você enxerga isso, por exemplo, aqui para a Baixada Santista, né, que a gente já pode projetar para o estado, que tem cada região tem a sua peculiaridade, mas não deixa de ter a mesma dificuldade. Como que Eu acho. você pretende transpor isso para que, por exemplo, um autista não tenha que sair lá de Peruíbe? Exato. Como que você vai replicar isso? Exatamente. Acho que você meio que foi até explicou um pouquinho da nossa ideia. A gente percebeu isso, né, ao longo do nosso trabalho, ao longo dos nossos estudos aí, e proximidade com as mães, né, com as famílias atípicas, que realmente existe essa dificuldade. A família tem que viajar 2 horas para conseguir fazer um tratamento. Então, não existe em cada localidade, pelo menos na maioria das localidades, um tratamento adequado. Mais do que isso, é uma coisa muito triste, mas as famílias sequer conseguem laudar as suas crianças. Isso identificou, isso é uma obsessão minha, do Rafael, inclusive, de trazer esse laudo, por exemplo, diagnosticar e fazer esse laudo para essas famílias, para essas crianças autistas, por todo o estado. Existe um problema muito claro, né? Uma pegadinha muito clara, isso nem é pegadinha, acho que é tão óbvio, que por que tem tanta dificuldade? Já se parou para pensar por que é tão difícil laudar? Por quê? Porque quando você lauda de diagnóstico com essa forma, um autista, você cria direitos para ele. E aí o Estado, o poder, né, o poder público, ao passo que ele cria direitos para as pessoas, ele tem que garanti-los, e aí ele não consegue, ou não tem interesse em ofertá-lo. Então, um dos nossos objetivos é realmente laudar todas essas crianças, todos esses autistas, por todo o Estado. A gente conseguir fazer isso, a gente consegue criar essa obrigação, essa oferta de direitos tem que ser garantida, e a gente consegue evoluir não só para os autistas, como para a causa animal também. A gente pensa em 7 polos, 7 grandes divisões no estado, onde nós construiremos, né, ou lutaremos para isso, ao menos, para construir hospitais veterinários. E esses hospitais veterinários vão contar com centros de triagens menores nas outras cidades, para que realmente exista um filtro de emergência, para que a pessoa realmente não tenha que atravessar a cidade para ir até outro lugar e não ser atendido, e correr o risco de ser atendido. Então a gente percebeu que no litoral norte, principalmente, isso é muito necessário, assim como no interior também, e essa é a nossa toada de trabalho. Essa é a nossa toada de trabalho. É como se fosse fazer um laudo itinerante, como se fosse assim, e sair laudando todo mundo em primeiro ponto para reconhecer essa população, reconhecer essas pessoas, né, para garantir esse direito para elas e aí justificar, claro, uma outra forma de trabalhar.